Livro Como Vencer a Batalha Espiritual, Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: a luta contra as forças espirituais do mal. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 7 a 10. Estar prontos para a luta espiritual. O rio da graça que começou a fluir no Jardim do Éden fluiu também no livro de Efésios. Vimos isso com detalhes no livro Canal da Graça de Deus, que publicamos anteriormente a respeito dessa carta do apóstolo Paulo. No fim dessa carta, lemos algo muito significativo acerca da batalha espiritual. Após descrever tudo o que o rio da graça executa em nossa vida, o apóstolo nos lembra que estamos numa luta espiritual e devemos estar prontos para essa batalha. A origem do reino de Satanás. Mas afinal, por que existe a luta espiritual? A Bíblia mostra que Satanás tem um reino. O Evangelho de Mateus registra que os judeus acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo maioral dos demônios, que era chamado de Beelzebul. A essa acusação, Jesus respondeu: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12:25. O importante desse versículo é que Jesus reconhece que existe outro reino, o reino de Satanás. O mesmo assunto está em Lucas. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Mateus 11:18. Aqui está claramente descrito que Satanás tem seu reino. Mas como ele surgiu? Qual foi a origem desse reino? Antes da criação do universo, só existia Deus habitando a eternidade. Em algum momento, ele começou a criar todas as coisas. Os céus, a terra e toda a criação estava debaixo de seu governo, debaixo de seu reino. Mas alguma coisa aconteceu para que outro reino fosse instaurado. Em Isaías lemos algo relacionado a isso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 14. Aqui é mencionado um personagem que tem por nome Estrela da Manhã, que na versão Vulgata da Bíblia em latim é Lúcifer. Quem era Lúcifer? Ele era o filho da alva. Isso significa que ele foi um dos primeiros a ser criado dentre os seres angelicais, talvez o primeiro, por isso denominado filho da alva. Ele foi designado por Deus para ser o cabeça sobre todos os demais anjos. Podemos ver isso em Ezequiel. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ezequiel 28:14. Lucifer tinha uma posição de destaque, de líder e o privilégio de permanecer no monte santo de Deus, no terceiro céu, onde Deus habita. Ele era querubim da guarda ungido, aquele que estava mais próximo de Deus e guardava sua glória. O livro de Judas mostra o quanto sua posição era destacada. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Versículo 9. Por esse versículo, percebemos que o arcanjo Miguel tinha uma posição inferior a Lucifer, por isso ele não ousava fazer qualquer acusação infamatória contra ele. Isso quer dizer que Lucifer tinha uma posição de destaque, sendo criado como cabeça sobre todos os anjos. Em Isaías, quando o profeta começou a falar de Lucifer, a princípio ele falava contra o rei de Babilônia, contra Nabucodonosor. Isaías 14:4. Então Lucifer foi descrito aqui como alguém que se identificava com Nabucodonosor, o rei da Babilônia.
Também foi profetizada a respeito do fim da tirania do diabo, da tirania de Satanás. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriu os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominava as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo. Versículos do 5 ao 7. Essa é uma profecia que se cumprirá depois que pregarmos o Evangelho do Reino. Ao ganhar essa luta, nós libertaremos a terra da tirania do diabo e livraremos as nações que estão debaixo de sua perseguição irreprimível. Essa é nossa luta.